Podem ligar as luzes. Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, geralmente antes da palavra, a gente tem aquele momento onde nos cumprimentamos. Mas hoje nós vamos fazer essa mudança. Eu quero usar um pouco mais do nosso tempo para ministrar coisas que estão no meu coração sobre a nossa nação. E quero que você abra em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 1. Amém. Guilherme, por favor, pega esse banquinho aqui para mim, por gentileza. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos reis, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você pode dizer amém para essa palavra? Amados, nós estamos, como nação, vivendo um momento que exige de nós, exige de mim, exige de você, exige da igreja um posicionamento. A gente não tem uma outra alternativa. Então, de um lado nós temos a ameaça de ideologias que são contrárias àquilo que nós cremos e pregamos. De um lado nós temos ideologia como, por exemplo, de aborto e assassinato de crianças. Nós temos a força, Então, uma ideologia tão forte hoje em dia nas nações, que é a ideologia de gênero, aonde nós já vemos um grande esforço nas questões da sexualidade, Ouvimos, tem sido recorrente, essa questão de se o homem se sente mulher, ele pode estar usando o banheiro feminino. Então, você imagina, você tem filha, você tem neta, sobrinha, e sua filha está aqui na igreja, vai no banheiro, e a gente não pode impedir que um homem entre no banheiro por causa da lei que pode estar regendo a nação. Nós temos desse lado também a questão da liberação das drogas. Então são questões, amado, que atingem diretamente a nossa fé. E você é um crente e tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, você não pode defender o aborto. Não é uma questão da sua opinião, é uma questão da palavra de Deus.
transcende a questão de opinião. Então, de um lado nós temos isso, essa ameaça, e domingo eu quero trazer mais informações. Hoje, domingo, eu vou estar focando isso, porque nós temos duas frentes de ação. Nós temos duas frentes de ação. Nós temos a primeira ação, que é no espiritual, que é a oração. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar para que essas ideologias não subam ao poder. A gente não pode deixar que essas ideologias... Então, veja, eu estou defendendo valores que nós cremos. A minha defesa é por valores. A minha batalha é no campo espiritual. Porque estas coisas, elas não podem ser legalizadas, institucionalizadas na nação. Quando você institucionaliza o pecado, o nome disso é iniquidade. Quando a iniquidade toma conta de uma nação, então Deus ele vai julgar aquela nação, e o julgamento vai começar pela igreja. Então vai além de eu defender A, B. Nós só temos duas vertentes nessa nação. De um lado, há um grupo, há um partido que apoia o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas. Se esse partido assumir o poder, a exemplo dos demais países da América Latina que fazem fronteira com o Brasil, o evangelho vai ser perseguido também. Então isso nos coloca numa posição que nós temos que assumir um lugar nesse contexto. E nós precisamos tratar disso na igreja. Precisamos falar disso na igreja, porque a igreja ela está inserida dentro da cultura da sua nação. Nós precisamos influenciar a nossa nação. Nós precisamos ser luz nesta nação. Nós precisamos reter o avanço da iniquidade nesta nação. Então, a oração, hoje eu quero focar o aspecto da oração, porque eu estou convocando a igreja, estou aderindo essa convocação. Muitos líderes, pastores estão convocando, e eu estou aderindo isso, essa convocação de 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. Foi feito um material, e eu estou com esse material. Se você quiser, eu posso mandar para você pelo WhatsApp. Mas eu quero ler aqui para vocês um trecho deste livro do irmão Reagan, A Arte da Intercessão. Então, hoje eu vou focar sobre a questão da oração, da gente orar pela nossa nação, orar por essa disputa presidencial. Temos um posicionamento em oração, mas domingo eu vou falar sobre o posicionamento natural que precisamos ter, que é a questão do voto. Domingo eu vou falar, hoje eu vou focar o aspecto oração, porque nós temos que agir nas duas frentes. Não adianta somente eu orar. Tente pensar assim, como uma pessoa desempregada. Não, eu estou confiando em Deus para Deus abrir uma porta. Ok, você já fez o currículo? Você já foi entregar? Não, não foi. Então você vai continuar desempregado, mesmo orando. Então existem duas vertentes aonde nós temos que nos posicionar nesse tempo. A primeira vertente
é espiritual. Nós precisamos orar. A nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nesta nação e querem estabelecer esses valores. Agora, amado, deixa eu lhe dizer, porque nós cremos sim que nos últimos dias, nós cremos que a iniquidade vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar, mas a igreja ainda está na terra para ter uma posição, para ser sal, para ser luz. Nós ainda não fomos arrebatados, ainda estamos aqui. Nesses dias em que eu vou estar tratando disso, eu quero deixar isso claro. Não é minha intenção ofender ninguém. Não é meu desejo tratar esse tema de forma que alguém possa se sentir ofendido. Mas, amado, eu também quero deixar claro que eu vou tratar esse tema de forma que você entenda qual é o posicionamento do seu pastor, claramente, e qual é a direção que eu estou dando para a igreja. Lógico, você não é obrigado a concordar comigo. Eu posso pregar contra o pecado e você ir embora daqui e pecar. É ou não é? Eu posso pregar contra o adultério, você terminar o culto e ir embora e adulterar. Acho que eu vou atrás de você para ficar te vigiando? Eu não. Mas a gente vai ter um posicionamento. E eu quero ler aqui um trecho do livro do irmão Reagan, capítulo 27 deste livro, A Arte da Intercessão. Neste capítulo, o tema é intercedendo pela sua nação. Na página 156, o irmão Reagan ele conta uma experiência e eu vou ler parte aqui. Diz assim, preste atenção nisso. Ele está narrando a respeito de uma visão que ele teve. E ele diz assim: eu vi 3 coisas subindo do Oceano Atlântico. Pareciam 3 sapos pretos gigantes do tamanho de baleias. E já estava nos ares. Os outros 2 simplesmente levantavam as cabeças acima da água, vindo do leste. Tinha visto algo semelhante 9 anos antes. Jesus me disse: você viu a mesma coisa em 1970. Daquela vez contei-lhe exatamente do que se tratava, mas você não fez o que deveria ter feito a respeito. Já em 1970 mandei-lhe orar, Jesus falando com ele nessa visão, mandei-lhe orar em favor dos líderes da nação. Aquilo aconteceu, Jesus está conversando com ele, se referindo a um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos, chamado Watergate. Não é exclusivamente culpa do homem que até então era presidente. Aí Jesus diz para ele: vou considerar responsáveis os cristãos desta nação. Se esta nação institucionalizar o pecado, o aborto, a legalização das drogas, a ideologia de gênero, os cristãos vão ser responsáveis diante de Deus. Foram vocês que deixaram tais coisas acontecer em sua nação. Se vocês tivessem orado, nunca teria acontecido. Irmão, eu tenho que dizer algo aqui. Há 4 anos eu convoco essa igreja para orar. Há 4 anos foi estabelecida a oração da madrugada aqui nessa igreja. Há 4 anos a maioria de vocês não vem. Se a esquerda assumir o poder, eu e você somos responsáveis diante de Deus por isso. E Jesus fala: se vocês tivessem orado, se há 4 anos atrás a igreja de Jesus no Brasil tivesse se posicionado, talvez, é bem provável que essa incerteza que estamos vivendo hoje nem teria acontecido.
Jesus continua nessa visão hemorreica dizendo: mostrei-lhe aquilo que estava para acontecer. O Espírito Santo, ele mostra as coisas que estão para acontecer. Confira nos seus registros. Posteriormente examinei os arquivos, verifiquei aquilo que o Senhor me falara em 1970, tendo por base as fitas e manuscritos de uma reunião especial que realizamos em outubro do mesmo ano. Jesus me disse: naquele ano você viu 3 objetos escuros pulando como sapo e atravessando o país inteiro. Se você e os cristãos tivessem feito o que deveriam, nada disso teria acontecido. Então nós podemos anular, nós podemos mudar, nós podemos impedir que coisas aconteçam na nossa nação pelas nossas orações. Não teria havido motins, não teria tido os distúrbios políticos, seu presidente não teria cometido aqueles enganos. A verdade, Jesus falando, a verdade é que responsabilizo a igreja pelos erros dele. Jesus está dizendo que ele responsabiliza a igreja pelos erros do presidente. Comecei a chorar e clamar: ó Deus. Sim, ele disse, atribua a culpa a você e a igreja. Então a igreja tem a responsabilidade. Em seguida ele disse: quando você contar isso, alguns dos cristãos rirão. Porque você sabe, muitos crentes não acreditam em oração, tem uma fé teórica. Mas quando comparecerem diante do meu tribunal e receberem a condenação no lugar daquele homem que então era presidente, não rirão mais. Cada um de vocês que são minhas ovelhas aqui, que há 4 anos houve a convocação do seu pastor para orar por esta nação e não segue, você vai ter que dar contas a Deus da sua rejeição a essa convocação. Se os cristãos tivessem feito aquilo que lhes mandei fazer na Bíblia, se tivessem orado em favor dos líderes da sua nação, teriam impedido a operação dos espíritos malignos. Ele continuou então: coisas semelhantes, não as mesmas, estão para acontecer de novo. Se vocês não orarem, olha o que Jesus estava dizendo ao irmão Reagan nessa visão: se vocês não orarem, acontecerão mesmo. Eu acredito, amado, que se a igreja brasileira não se posicionar firmemente nos próximos dias nesta nação, em oração, em jejum, em buscar ao Senhor, se não houver um despertamento, uma mudança, porque não adianta, amado, a gente ficar reclamando, discutindo no âmbito natural. Amado, nós temos a ferramenta que pode mudar o curso dessa nação. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos derrubar governos, nós podemos estabelecer governos, porque a igreja de Jesus está na terra. Mas se a gente não orar, as coisas vão acontecer, as coisas que o diabo está planejando. Não vou considerar, Jesus falando, não vou considerar o presidente culpado por aquilo que a nação fará. Vou considerar culpado os cristãos da nação. Pois bem, preciso explicar, irmão Reagan falando, necessitamos saber interpretar as coisas. Vi aqueles bichos subirem do Oceano Atlântico, mas isso não significa que é do oceano que surgem. Desde Gênesis até Apocalipse, mares e águas referem-se à multidão de pessoas. Do meio da multidão estas coisas surgirão. Os pecadores estão dominados pelo diabo, por isso fazem parte do reino dele. Jesus disse, primeiro, tais coisas surgirão a não ser que os cristãos orem. A igreja ainda está na terra, a igreja não foi arrebatada. Nós temos autoridade para ligar e desligar coisas aqui na terra. Nós temos autoridade para impedir o avanço da iniquidade no Brasil.
Nós temos autoridade para paralisar toda e qualquer influência demoníaca no poder executivo, legislativo, judiciário. Ou quem você acha que está influenciando o STF? Tais coisas surgirão, primeiro Jesus fala, tais coisas surgirão a não ser que os cristãos orem. Hoje eu estava pensando, Senhor, o que eu preciso ainda fazer para esse povo vir orar? Irmão, vocês querem o quê? Vocês querem, vamos fazer o seguinte, eu vou dar R$100 para todo mundo que vier na oração da madrugada, todo dia, pronto, deve ser isso. Vocês estão vendo as coisas acontecerem. Vocês viram o que aconteceu nessa nação domingo? Vocês devem ter acompanhado as notícias do que aconteceu na igreja Verbo da Vida em Petrolina, quando o culto estava acontecendo e aquela mulher levantou e mandou o pastor calar a boca. O que vocês acham que vai acontecer se a esquerda assumir o poder nessa nação? Primeiro, tais coisas surgirão a não ser que os cristãos orem, não visando os mesmos propósitos de motim, mas haverá motins, tumultos, distúrbio em todas as partes da nação. Segundo, está para acontecer algo ao presidente que não deveria ocorrer e que não acontecerá se vocês orarem. Parece que, né, essa experiência, irmão Reagan teve em 1979. Mas parece tão atual. Terceiro, algo de novo trará mais problemas ao sistema econômico, à estrutura financeira. Eu encaminhei para aqueles que me pediram o áudio da Shirla Lacerda, a ministra que a gente conhece aqui na igreja. Ela estava há 20 dias ministrando na Argentina, Verbo da Vida lá na Argentina, em Buenos Aires, e ela compartilhando comigo da situação que está. Vocês ouviram, um país que está com 95% de inflação. Irmão, 95% de inflação no país, o país não tem dinheiro. É a esquerda que está lá. Vocês, no entanto, ele continua, vocês, no entanto, poderão impedir todos esses acontecimentos. Vou ler de novo. Vocês, no entanto, poderão impedir todos esses acontecimentos. A reviravolta e a atividade do diabo no cenário político. Eu vou ler de novo. Vocês, no entanto, poderão impedir todos esses acontecimentos, a reviravolta e a atividade do diabo no cenário político. Podemos. Poderão impedir a subversão da situação financeira da nação planejada por diabo. Então, o diabo, ele planeja o caos, a destruição, e ele levanta homens, ideologias, para fazer cumprir com o seu propósito numa nação. E amados, é só você olhar para os países que fazem fronteira com o Brasil, que na sua maioria já são países governados pela esquerda. Eles estão quebrados. Há perseguição à igreja. A miséria está aumentando nessas nações.
O Brasil na América do Sul é o que resiste, ele é a maior economia da América do Sul. Então, vocês poderão transformar tudo isso mediante a oração da intercessão. Vou ler de novo: vocês poderão transformar tudo isso mediante a oração da intercessão. Então, a oração de intercessão, ela quebra o poder do diabo numa nação. Então a igreja, ela tem o dever, o compromisso, a responsabilidade de orar pela sua nação, segurar a economia da sua nação em oração, segurar os aspectos, a saúde pública, todas as outras áreas da nação pela oração. Devemos usar a autoridade para impedir que projetos, ideologias, pensamentos malignos que vão bombardear a vida e a cabeça dos filhos, netos de vocês. Já está sendo. Valores que vão, o sistema de educação vai servir para implantar na mentalidade, e não é só escola pública, escola particular, para implantar isso na mente dos filhos de vocês que estão aqui nessa noite. Para aceitar esses valores. Porque num Estado socialista, o Estado, ele controla todos os aspectos da vida daquele Estado. Na China, as crianças são ensinadas a denunciar os seus pais, que são cristãos. Os próprios filhos denunciam os pais. Então nós precisamos assumir um posicionamento de oração, amados. E essa convocação que eu tenho aqui, ela está sendo 21 dias, 9 de outubro, ou seja, segunda-feira, até dia 29 de outubro. Irmão, eu quero ver uma resposta desta igreja na oração da madrugada nos próximos dias. Irmão, eu posso entender que tranquilamente que não dê para você vir todo dia, mas eu não consigo entender você não vir nenhuma vez. Eu não consigo entender como que vocês, há anos me ouvindo pregar sobre isso, continuam resistindo. Há anos eu prego sobre isso. Há anos que eu chamo essa igreja para orar. Há anos que é um grupo tão pequeno de irmãos que está aqui orando por esta nação. E não é por causa que é 5 horas da manhã, se eu marcar às 9, o povo não vem. Se eu marcar meio-dia, o povo não vem. Se eu marcar às 3 horas da tarde, o povo não vem. Se eu marcar 6 horas da tarde, o povo não vem. Mas agora a corda está apertando o nosso pescoço. Então é melhor já, pelo menos agora a gente pode mudar as coisas, ainda há tempo. Nós precisamos entender o que está em Efésios capítulo 6. Versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu não estou aqui lutando contra a pessoa do Lula. Eu estou aqui lutando contra a ideologia que ele carrega. E nem estou aqui levantando a bandeira de bolsonarista, como se ele fosse um homem perfeito, como se ele fosse o Messias, o Salvador da nação. O Salvador dessa nação é Jesus. A minha esperança não está no homem.
Mas entre um e o outro, você tem um que claramente defende princípios malignos, e você tem um que, ainda que não seja um homem perfeito, ele defende os valores que a gente crê. É uma questão de valores, de princípios que nós cremos e defendemos, que queremos sustentar nessa nação. Esquece o homem. Eu não gosto dele, ele é muito grosso. Você não está votando nele para ser seu marido. Você está votando para ele governar uma nação. E com certeza ele vai errar em algum momento. Eu sou pastor de uma igreja de menos de 200 pessoas e erro. Eu sou pastor de uma igreja de menos de 200 pessoas e tem gente aqui dentro que não gosta de mim. Você imagina o que é governar uma nação inteira? Não tem como todo mundo gostar dele. Mas os valores que ele está defendendo são os valores que eu creio e defendo para essa nação. Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui está a nossa luta. Então as coisas estão elas se estenderam sobre a nação pela uma omissão do corpo de Cristo no Brasil no que diz respeito à oração. A igreja brasileira gosta dos seus músicos famosos e por aí vai, mas não das reuniões de oração. Quando eu implantei aqui, obedecendo a visão de Deus nessa igreja, a oração da madrugada, quem vai puxar a memória anos atrás, eu preguei aqui nesta igreja, eu fiz uma série de mensagens falando sobre a transformação política, econômica, social que aconteceu na Coreia após a Segunda Guerra Mundial, quando as igrejas coreanas adotaram a prática de orar na madrugada. A Coreia era um país miserável, a Coreia do Sul, logicamente, era um país miserável depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje ela ocupa a 8ª economia do mundo. A maior igreja evangélica, as maiores igrejas evangélicas do mundo não estão nos Estados Unidos, estão na Coreia. Porque lá todas as igrejas, é cultural lá, todas as igrejas na Coreia tem oração da madrugada às 5 horas da manhã. E se você pegar na internet, no YouTube, você vai ver que são cultos bem cheios. Será que os coreanos não têm que trabalhar no dia seguinte? Será que os coreanos não têm filhos pequenos? Será que todos os coreanos são vizinhos das suas igrejas? Não precisa de pegar carro, condução, bicicleta para ir orar? Então nós vemos a diferença quando a igreja ela se posiciona orando pela sua nação. Nós temos aproximadamente, amados, um pouco mais de 21 dias para orar e determinar o curso desta nação pelos próximos anos. Se nós nos omitirmos agora, seremos considerados culpados diante de Deus. Se as ideologias socialista, comunista,
que são a base teórica dos partidos de esquerda na América Latina e no mundo, aonde o socialismo, a ideologia marxista foi implantada, a igreja, o corpo de Cristo foi perseguido. Talvez alguns pensem assim: pastor, independente se o Bolsonaro ou Lula ganhar, a igreja não vai parar. E quem disse que a igreja não vai parar? 2000 anos de história de igreja, a igreja não parou. Não tem governo que pare a igreja. Mas nós não queremos sofrimento nessa nação. Então nós precisamos orar, e uma das armas que nós temos dentro da oração é a oração em outras línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém entende, pois por meio de Espírito fala mistérios. Nós precisamos nesse tempo nos render ao chamado do Espírito Santo para a oração. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos tudo que está envolvido por detrás de notícias do que está acontecendo. Então quando nós oramos, o que está em oculto vai começar a ser revelado, as estruturas malignas vão ruir, a mentira, a corrupção vai cair por terra, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então muitas pessoas pegam esse texto e dizem: viu, tudo que acontece coopera para o bem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele vem falando sobre você orar ajudado pelo Espírito Santo, você orar em outras línguas, e depois que ele está falando sobre você orar ajudado pelo Espírito Santo, que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que oram em outras línguas. Mas quando você não se rende à oração, as coisas vão cooperar para o teu mal. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito com a igreja no Brasil. Existem profecias sobre o Brasil, do Brasil ser um celeiro de missionários, de o Brasil viver um avivamento, do Brasil ser uma nação poderosa. Amado, chegou a nossa hora. Chegou o nosso momento de, como nação, nós mostrarmos às nações da terra o que Deus pode fazer quando uma nação se volta para Ele. Recentemente, semana passada, morreu o irmão André. Irmão André, talvez essa nova geração não conheça. Ele foi o fundador da missão Portas Abertas. A missão Portas Abertas começou após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, quando o mundo estava dividido em dois blocos: capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, socialismo, liderado pela Rússia. Adivinhem qual das partes que você não podia pregar o Evangelho? E o irmão André, ele começou. Ele é conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava Bíblias
para os países socialistas fechados para o Evangelho. O nosso erro é achar que o Evangelho começou agora. Teve gente que veio antes de mim e de você e que pagou o preço para o caminho ser aberto, para o Evangelho ser pregado. O Evangelho não começou agora, quando a Igreja Batista Ebenezer surgiu, não. Homens e mulheres deram a vida sem ser famosos, sem ter seguidores no Instagram, sem vender suas músicas. Deram as suas vidas para o Evangelho, para que países, nações se abrissem para a pregação do Evangelho. Países da doutrina socialista, marxista, que é a doutrina que rege a esquerda brasileira. A esquerda brasileira é marxista. E o marxismo, um dos pilares, fundamentos do marxismo é o materialismo. Para um marxista, Deus não existe. Para o marxismo, para você estabelecer uma sociedade comunista, então antes de chegar no comunismo, você precisa passar pelo socialismo. E dentro da ideologia marxista de luta entre as classes, ele precisa destruir alguns pilares da nossa fé. Primeiro, família, porque para o marxismo, família é uma ideia da burguesia para controlar as massas operárias. Por isso que a esquerda ataca a família com ideologias. Irmão, entenda, é muito mais do que uma questão de Lula e Bolsonaro. A história não começou agora. Não acha que o seu pastor está aqui defendendo um homem? Eu estou defendendo os valores que eu prego. Entreguei a minha vida a Deus para ser um pastor, para pregar isso. Valores que você crê como crente. E que entenda, nós não temos outra alternativa. Ou é um, ou é o outro. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Que a religião é usada pelas classes dominantes para controlar a classe operária. Então, para eu ter uma sociedade socialista, comunista, eu tenho que extirpar dessa sociedade a religião, a fé cristã. Então, amados, com todo amor, carinho e respeito, eu tenho por esta igreja, por todos vocês. O seu pastor não vai ficar em cima do muro agora. Como eu disse, a intenção não é ofender ninguém. Mas eu sou um líder. E líder tem que se posicionar. Chegamos numa etapa na nossa nação, se nós não tivermos um posicionamento espiritual, primeiro, oração. Nós temos que orar, nós temos que jejuar pela nossa nação, pelas nossas autoridades. Meu irmão, Deus tem que intervir naquele Supremo Tribunal Federal. Aqueles homens que estão ali, na sua maioria, para seguirem uma inspiração maligna, eles precisam ser removidos daquela posição. Aquele vereador em Curitiba, que invadiu uma igreja católica. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Eles precisam saber dessas coisas. Ele foi cassado. E o ministro Barroso devolveu para ele o mandato. Se eles não estão nem no poder, e já estão fazendo isso.
Imagina o que vai acontecer na igreja quando eles subirem no poder. Talvez alguém pense assim: pastor, mas a perseguição é bom porque vai purificar a igreja. Pergunta para os crentes lá na China se é bom. Perseguição é bom? Manda seu filho para a Coreia do Norte. Envia os seus filhos para estudar em Cuba. Vai lá fazer evangelismo na rua, na Venezuela. É momento da igreja se posicionar. E a minha orientação como seu pastor: acate se você quiser, você é livre. Eu não sou o dono da tua vida. Jesus é teu Senhor, não sou eu. Mas como seu pastor e pastor desta igreja, eu posso sim, debaixo da autoridade que Deus me deu, ser usado por Deus para te dar uma orientação. Primeiro, no próximo dia, que a gente vai ter que votar no segundo turno, amados, não vote em branco, não anule o seu voto. E não vote no PT. Esse é o meu posicionamento. É assim que vocês vão me ver, ouvir, me posicionando. Você pode não concordar, você tem esse direito. Mas você não pode tirar de mim o direito de, através da argumentação e mostrando para você, pelo menos tentar lhe convencer do contrário. Agora lá na urna é você. Eu não vou lá apertar no teu lugar, graças a Deus. Você pode ficar em pé? Nós vamos orar pela nossa igreja. Eu posso sim, debaixo da autoridade que Deus me deu, ser usado por Deus para te dar uma orientação. Primeiro, no próximo dia, que a gente vai ter que votar no segundo turno, amados, não vote em branco, não anule o seu voto. E não vote no PT. Esse é o meu posicionamento. É assim que vocês vão me ver, ouvir, me posicionando. Você pode não concordar, você tem esse direito. Mas você não pode tirar de mim o direito de, através da argumentação e mostrando para você, pelo menos tentar lhe convencer do contrário. Agora lá na urna é você. Eu não vou lá apertar no teu lugar, graças a Deus. Você pode ficar em pé?